Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, quem vos fala é Dom Pedro Cunha, bispo diocesano da Campanha. Hoje é o segundo domingo do tempo comum, dia 20 de janeiro. Então, após termos passado um período do tempo rico, do Advento e do Natal, então agora estamos dando continuidade a esse tempo maior dentro da liturgia, que é o tempo comum. E hoje estamos diante desse Evangelho de João 2, 1 a 11, que é, sem dúvida, aquele relato conhecido, que nós tomamos muitas vezes nas celebrações matrimoniais em nossas igrejas, o episódio conhecido como as bodas de Caná. Portanto, aqui, tendo por base uma festa de casamento, o evangelista São João ele faz uma reflexão sobre a revelação de Deus na pessoa de Jesus, que é o esposo da igreja. A igreja está em festa com a presença do Messias. A transformação da água em vinho, nas bodas de Caná, como nós ouvimos no Santo Evangelho, é o primeiro dos 7 sinais relatados pelo Evangelho de João. E Jesus, portanto, é assim enfocado por São João como verdadeiro esposo da comunidade. Ele oferece, portanto, a abundância do vinho, da alegria, aos que participam de sua festa. Mas é interessante observar que este episódio do Evangelho ele é carregado de simbolismo, como é próprio do evangelista São João, né? Jesus, então, substitui a antiga por uma nova aliança. Esse é o sentido, portanto, que tem também o evangelho de hoje, né? O relacionamento entre Deus e o povo de Israel, que era visto assim pelos profetas em termos de uma aliança matrimonial, em termos de alegria, né? A festa, portanto, de núpcias, ou as bodas, expressa, portanto, a alegria que não é somente do casal, mas é uma alegria também de todos aqueles que participam dessa mesma festa. Por isso é interessante observar que João começa o Evangelho falando do terceiro dia, né? Então é importante lembrar isso, que ele sublinha o terceiro dia. Então naquele tempo houve um casamento em Caná da Galileia, né? E a mãe de Jesus estava presente e assim ele vai narrando, portanto, o Santo Evangelho como nós ouvimos hoje. Então, essa expressão terceiro dia equivale, portanto, à própria ressurreição de Cristo. É uma assimilação com a ressurreição de Jesus, que ao mesmo tempo refaz a própria criação. E a festa, portanto, é a festa da nova e eterna aliança de Deus com os homens. Esse também é um ponto que devemos destacar. Mas o ponto triste da festa é a falta de vinho, que significa, portanto, que a antiga aliança estava chegando ao fim. Deus tem uma proposta nova, tem algo novo para nos dar, né? Por isso que João ele é assim o mais simbólico de todos os evangelistas. Então aí já tem, portanto, um sentido, né, de uma produção de uma alegria em base a uma tristeza, a mudança da tristeza, da falta de vinho, na alegria do vinho e abundância, né? Então as talhas de pedra que serviam para os ritos de purificação também estavam vazias, né? Elas simbolizam, portanto, a aliança antiga feita aos pés do Sinai, quando Moisés recebe, portanto, as tábuas da lei, mas que também agora vai receber uma nova motivação, um novo impulso, né? Então a água ela é transformada em vinho, em um vinho de ótima qualidade. Isso é muito interessante destacar. Então Jesus não pede para, por exemplo, ficou com um resto de vinho dentro das talhas. Pelo contrário, ele pede para encher com água todas as talhas, e aí então ele que vai pronunciar a bênção e transformar esta água inteiramente nova, né, no vinho novo. Então Jesus não vai, portanto, assim por dizer, remendar, tentar consertar a antiga aliança. Ele começa do novo, pegue água nova, né, enche as talhas de água e substitui, portanto, tudo que estava dentro daquela talha, até mesmo o resto de vinho que pudesse estar dentro dela. Então ele traz, nesse sentido, uma aliança nova em seu sangue. Ou seja, o vinho simboliza, portanto, o sangue que será derramado na cruz, onde a própria aliança nova será consumada. Por isso, esta é a hora, né, a manifestação. Jesus fala, mulher, que temos a ver com isto? A minha hora ainda não chegou. Então, essa hora de Jesus é a hora da manifestação, do ponto culminante, né, do mistério da revelação, na paixão, morte e ressurreição de Cristo. Então, esse é o vinho novo, né, desse sangue derramado, portanto, na cruz. Jesus, na verdade, ele quer substituir a lei de Moisés pelo seu amor misericordioso. Aí vamos ver depois a figura de Maria, que intercede
Jesus, claro, com o coração cheio de misericórdia, vai atender o pedido de sua mãe e, ao mesmo tempo, ser sensível às necessidades dos noivos, né? Dos anfitriões, que oferecem, portanto, a festa e vêm terminar, portanto, o vinho. Então, para os profetas, quando viesse o Messias, haveria também uma abundância de vinho, né? Isso já fazia parte da tradição do Antigo Testamento e o povo de Israel já esperava, portanto, esse sinal. Por isso nós falamos que o Evangelho de João ele é impregnado de muitos sinais, né? As 6 talhas aí equivaliam, portanto, uma média de uns 600 litros de vinho. É uma abundância, né? Para uma festa. Isso significa que o Messias chegou mesmo na pessoa de Jesus, daí essa ideia da plenitude, da saciedade, né? Da abundância. E Jesus é o esposo da nova aliança, do novo povo de Deus. Por isso ele traz uma alegria abundante, uma alegria transbordante. Claro que depois que ele transformou a água em vinho, né, o vinho não veio mais a faltar. Então Jesus começa assim seus sinais, e o sinal maior do seu amor misericordioso será, portanto, o grande sinal da morte dele na cruz, onde ele não vai mais transformar essa água em vinho, né, pelo contrário, ele vai derramar o seu sangue para nos redimir, para nos resgatar. E aqui ele começa então a manifestar a sua glória. Essa hora da manifestação da glória, que ele retruca, portanto, com Maria, quando pede para ele transformar, ou pede que ele seja sensível a essa necessidade, né? Ele fala dessa glória. Então, na cruz, ele vai manifestar a plenitude da sua glória, atraindo, né, uma multidão de pessoas para ele, nessa que nós chamamos a universalidade da salvação. Então, gostaria só de sublinhar aqui a figura de Maria, que eu sempre falo nesse evangelho, que Maria aí nos dá uma simples palavra, de maneira muito profunda, né, o sentido, o significado da santidade. Ela desvia o olhar de todos os convivas em relação a ela e direciona e chama atenção para que todos olhem para o seu filho, né? Então Maria não vai perguntar quem é culpado, os noivos são culpados, não calcularam a quantidade de vinho, que vergonha, veio faltar, podia ter calculado, procurando uma pessoa errada. Não, Maria aí preferiu se adiantar e ao mesmo tempo ajudar essas pessoas aflitas, né, como é própria do coração materno de Maria Santíssima, né? Então ajuda-nos muito mais quem apresenta soluções, ou seja, quem mostra caminhos novos de resposta, do que alguém que simplesmente fica recriminando aquelas pessoas que muitas vezes cometem o erro, né? É muito importante sublinhar isso. Maria, então, apresenta um caminho, essa figura dela também é muito importante, e, portanto, basta fazer o que Cristo disser. Ela quer dizer isso, faça a vontade do meu filho. Aí está o segredo de toda uma vida de santidade, uma vida de fé, fazer a vontade do filho dela, né? Isso é o que ela chama a atenção. Não importa se houve ou não uma culpa, né? Ou um culpado. Então, Cristo está pronto sempre para nos socorrer quando os imprevistos da vida nos assolarem. Então é importante estarmos firmes, né, em Cristo, enraizados em Cristo, firmes na fé, sobretudo nesses momentos difíceis que muitas vezes nós encontramos, que aparentemente veio a faltar vinho em nossas vidas, né? Mas a nossa pergunta, aí concluindo a reflexão de hoje, será também que nós temos também essa mesma paciência, né, com o irmão que muitas vezes erra, o cálculo errado do vinho, né, que veio a faltar, isso representa um pouco os nossos pecados, nossas limitações. Será que nós temos essa paciência misericordiosa que Jesus teve em relação aos irmãos que muitas vezes erram, não somente em relação a nós, mas também no distanciamento da palavra de Deus e do seu coração, da própria palavra de Deus? Então Maria está ali como uma figura forte que tenta nos corrigir nesse sentido, né? Muito mais importante é rezar, pedir a intercessão e a conversão dessa pessoa, para que ela então possa voltar a ter atenção à palavra de Jesus, o Filho de Maria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem do Carmo e de São Sebastião Mártir, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Tenham todos um abençoado domingo.